Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje mais um devocional e hoje é o sexto devocional do ano, meus irmãos, a sexta semana. E para a honra e glória do Senhor, nós iremos falar sobre Davi. Davi é um personagem muito conhecido e eu creio que essa reflexão acerca da sua vida, acerca de quem Davi foi, trará para nós preciosidades muito grandes na nossa vida cristã. Amém? Vamos orar para dar início à nossa reflexão. Senhor Deus, diante de Ti, ó Pai, nós estamos agora, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento, Pai, muito obrigado por quem Tu és. Peço em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, e que o Senhor me dê sabedoria, Pai, usando-me para a Tua glória e honra, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Pai, esse devocional, Pai, e que o Senhor seja glorificado a partir de todas essas coisas. Essa é a minha oração em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Então, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. E é muito interessante que Davi, ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ainda assim ele foi um homem que pecou. Porque eu creio que muitas pessoas confundem o significado de ser um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era um homem pecador, assim como Abraão, Jacó, Esaú, todos, assim como Isaac, enfim, todos esses personagens bíblicos, eles são homens pecadores. São homens que pecaram contra o Senhor e não foram plenamente santos em todas as suas vidas. Perfeito? Mas então, o que significa ser um homem segundo o coração de Deus? É isso que nós gostaríamos de... É isso que eu gostaria, de refletir com vocês hoje. Nós vemos aqui a história de Davi, o pecado de Davi, de adultério, de matar, mandar matar Urias, tudo isso no capítulo 11 de 2 Samuel. Se não me engano, no capítulo 11 e continua no capítulo 12, depois Natan enfrentando Davi. E, resumindo, a história, Davi ele se atrai por Batseba, descobre que ela é casada com um homem, um de seus soldados, então ele acaba se deitando com ela, independente disso, ele se deita com ela, engravida ela, e por conta disso ele fala, não dá pra ficar assim. Tem que ter calma, não, eu engravidei uma mulher que não é minha mulher, e a mulher de outro, do meu soldado ainda. Não tem o que eu vou fazer agora. E o que ele faz? Ele tenta fazer com que Urias, que é o marido de Batseba, Urias se deite com a sua mulher. Ele chama, Urias está lá na guerra, ele chama ele da guerra e chama ele para descansar e tal, mas Urias não faz isso. Até que Davi ele vê como única opção mandar Urias para frente da batalha para que ele morra. Isso de modo proposital. E ele fala para o seu líder de exército, Joabe, para que avançasse e quando Urias fosse para frente, recuasse. E foi assim que aconteceu. E Urias morreu. Sabe? Então, Davi, além de adulterar, além de ficar com uma mulher que estava ali casada com um de seus soldados, ele também manda um de seus soldados morrer, para que assim, manda Urias morrer, aquele que estava casado com Batseba, para que ele pudesse ser isento de culpa. Para que o fato dele ter deitado com Batseba, o fato dele ter engravidado Batseba, ficasse tudo bem. Perfeito? Mas aqui a gente vê, no final desse capítulo, aqui, o versículo 27. A gente vê ali, no 26, que quando Batseba descobriu, que Urias havia morrido, ela chorou por ele, ela ficou um período de luto. E no versículo 27 diz o seguinte: passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Então, meus irmãos, a gente vê Davi, ele fazendo algo que desagradou o Senhor. Algo que o Deus de Israel não foi de seu agrado verdadeiramente. Então, o que aconteceu em tudo aqui é que Davi pecou contra o Senhor. Davi ele teve uma atitude, de certo que para nós, muito hedionda, mas aos olhos do Senhor foi um pecado. Assim como a nossa mentira, assim como a nossa lascívia é um pecado. Perfeito? Então, é muito importante estabelecermos isso. Porque o que Davi fez aqui, ele pecou contra o Senhor. E nós, infelizmente, como cristãos, em certos momentos, nós pecamos contra o Senhor. Mas o que torna Davi um homem segundo o coração de Deus? De certo, que a gente sabe que ele não é santo. Ele não é plenamente santo. Mas o que torna Davi um homem segundo o coração de Deus é o seguinte. No capítulo 12, o profeta Natan é enviado por Deus
para confrontar Davi. E Natan conta uma história, né? Uma história muito interessante, né? Uma parábola muito legal de se refletir. Ele diz que havia um homem que tinha muitas ovelhas e um outro que só tinha uma pequena. Uma de 1 ano, sabe? Aquela perfeitinha, certinha. E esse homem que tinha muitas ovelhas, quando ele recebe uma visita, né? Ele vai pegar, ao invés de suas ovelhas, ele vai pegar a ovelha daquele que tinha somente uma. Sabe? E Davi, quando escuta essa história, nossa, esse homem merece morrer. Ele tem muitas ovelhas, porque ele foi pegar do outro. Sabe? E Natan diz, assim como vive o Senhor, esse homem no qual eu estou contando para você essa história é você. E aqui eu vou pegar o versículo bonitinho, que é o versículo 13. Então Davi, aqui é o versículo 13. Opa, grifei errado. Tá grifando errado, mas enfim. Versículo 13, aqui. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Aqui a gente vê claramente, né, que houve uma consequência do pecado de Davi, mas Deus, em sua infinita misericórdia e graça, perdoou Davi. Perdoou Davi. E o que ocorreu aqui com Davi foi um arrependimento. Quando ele diz, pequei contra o Senhor, ele não está falando da boca para fora. Ele verdadeiramente se arrepende. E isso é muito claro, meus irmãos. Agora a gente vai trazer uma aplicação para a nossa vida. Como ser um homem segundo o coração de Deus, como Davi foi. Dessa forma, Davi se arrependeu. Ele não era um homem plenamente santo, ele não era um homem que fazia todas as coisas de modo certo. Não, ele não era essa pessoa. O único que foi plenamente santo e justo é Cristo Jesus. Mas Davi, ele era um homem que se arrependia. E nós cristãos precisamos compreender isso, esse arrependimento, esse quebrantamento. Porque nós não temos a capacidade de sermos plenamente santos até o final dessa vida. Além dessa vida, quando estivermos com o corpo glorificado, ali sim. Mas até o final dessa vida, precisamos ser homens segundo o coração de Deus. Homens que se arrependem. Homens como Davi, que pecam contra o Senhor, reconhecem o seu pecado e diz, Senhor, pequei contra ti. E aqui está os Salmos de Davi, o Salmo 51. Esses são salmos, meus irmãos, de arrependimento. Davi escreve esses salmos após, né, ele ter reconhecido que ele pecou contra o Senhor. Após toda aquela questão ali, ele escreve esse Salmo 51. Então, esses salmos aqui, a gente lê ele do começo ao fim. Ele é um salmo de quebrantamento. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Eu vou resumir, né? Porque o Salmos é um pouco grande. Eu gostaria que você lesse em seus momentos de quebrantamento para que você verdadeiramente confesse ao Senhor. Mas basicamente nesses Salmos, Davi, ele se põe diante de Deus em rendição. Ele se põe diante de Deus entendendo que ele é pequeno, que ele não é nada. Mas o Senhor é gracioso. O Senhor é misericordioso. Portanto, cristão, entenda isso. Deus, ele é contigo. Ele entregou o seu filho, sabe? Para que os seus pecados na cruz fossem pagos. A sua dívida fosse plenamente paga. E o que nós precisamos fazer é compreender que, infelizmente, nós somos pecadores e iremos pecar contra o Senhor. Portanto, que reconheçamos os nossos pecados e busquemos mudar isso. Esse é o arrependimento. O arrependimento não é somente dizer, Senhor, olha só, eu fiz isso aqui de errado. Mas é você com uma vontade de mudar isso e não fazer errado novamente. Perfeito? E isso, quando Davi ele diz todas essas questões, ele tem um propósito nisso. É muito interessante que no final do Salmo 51, Davi diz, ele pede todo esse perdão, ele pede, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Porque então, Senhor, aqui no versículo 13. Então, Senhor, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores a ti se convertam. Sabe? Então, Senhor, me ajude, Senhor. Eu sou um pecador, que o Senhor me dê forças. Porque, Pai, através da minha vida, eu serei um testemunho vivo do Senhor. As pessoas irão olhar para mim e ver uma pessoa humilde, uma pessoa que se humilha, uma pessoa que é compassiva, uma pessoa misericordiosa. Porque o Senhor foi assim comigo. O Senhor me perdoou. Portanto, eu devo perdoar o meu próximo. Eu devo amar o meu próximo, assim como o Senhor me amou.
Amém? Então, meus irmãos, aqui a gente vê claramente em Davi, um homem segundo o coração de Deus. É claro, ele não é um homem santo, plenamente santo. Infelizmente, nós também somos dessa mesma forma pecadores. Porém, o Senhor, ele é gracioso. Ele tem misericórdia de nós quando nós confessamos a ele os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda imundícia, de toda iniquidade. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Eu oro do fundo do meu coração para que essa palavra seja para você um bálsamo, que traga para você esse conforto da palavra de Deus, mas também que traga um confronto, para que você se arrependa dos seus pecados, que você se achegue diante de Deus em completa submissão e rendição, a fim de que a nossa vida seja um testemunho vivo, seja um testemunho da graça e misericórdia de Deus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Vamos fazer a oração para encerrar. E glória a Deus por isso. Oremos. Senhor Deus Santo, te agradeço, meu Pai, por esse momento. Peço em nome de Jesus, Pai, que essa palavra seja uma palavra, Pai, que conforte o coração dos meus irmãos, Pai. E de uma mesma forma confronte-os, ó Deus. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós, Pai. E que o Senhor nos ajude a sermos iguais a Ti, Senhor. E para a Tua glória e honra, traga sobre nós, Pai, a humildade, Pai, de reconhecer, Pai, os nossos erros e pecados, Pai. E que possamos melhorar em Ti, Pai, a fim de que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Essa é a minha oração, Pai, do fundo do meu coração, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe. Uma ótima semana, um ótimo fim de semana. Que, sabe, o Senhor os livre de todo mal e não os deixe cair em tentação.